naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma soletra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, grande alegria essa sexta noite da novena, em honra ao Imaculado Coração de Maria. Nesta noite queremos aprender um pouco mais com a Virgem Maria, para que possamos assemelhar-nos a ela, o nosso coração. O coração imaculado, ou seja, um coração sem mancha, um coração que não tem o que esconder diante de Deus. Esse é um coração imaculado, um coração que pode se abrir diante de Deus. É esse o coração de Maria. Nós, pelo contrário, sempre temos uma mancha, né? Sempre temos algo a esconder, escondido lá no mais fundo do nosso coração. Por isso precisamos confessar, né, para tirar essa mancha que está escondida, para então estar com o coração limpo, puro diante de Deus. A Virgem Maria não precisa disso, né? O coração dela já é imaculado, né? Porque ela foi concebida sem o pecado original, do qual nós todos, né, somos herdeiros dele, né, desse pecado. Então Maria não, Maria então viveu plenamente, foi escolhida por Deus por causa disso, preparada para então ser a habitação, ser morada do Filho de Deus. Claro, né? Como que Deus viria morar, iria nascer num coração que seria manchado, né? Então é impossível. Deus não se mistura com a mancha, né? Então ele nasce então de Maria Imaculada. Agora nós que não nascemos imaculados, vamos olhar para a Virgem Maria, uma mãe, aquela que Jesus deu lá no alto da cruz. Eis aí a tua mãe, dizendo ao discípulo, diz a mãe, eis aí o teu filho. Hoje, eis aqui os seus filhos, ó Maria, que querem então assemelhar o seu coração ao vosso coração, para que também possamos ser dignos das promessas de Cristo. Então é por isso que nós rezamos a novena, por isso que nós pedimos a intercessão da Virgem Maria, para que o nosso coração seja purificado. Nas leituras que nós ouvimos hoje, São Paulo está tendo um embate com os chamados judaizantes. O que significa? Que aquele povo, né, do judaísmo, os judeus, Paulo era judeu, fariseu, zeloso, né, perseguia os cristãos, nós sabemos disso, mas depois se converte. E aí, São Paulo vai dizer que não precisa mais viver as coisas que Moisés dizia. Aquele modo de viver a lei
não é mais agora necessário, porque Jesus veio nos dar a graça, não é a lei. A lei aqui, é traduzido a lei, mas a tradução não é correta, né? Seria as instruções, né? Dos mandamentos teriam as instruções. Então, para a nossa língua se traduz lei. A gente às vezes fica parecendo, né? Fica achando que é a lei como as leis civis, não tem nada a ver, né? A lei aqui que se fala na Bíblia são os mandamentos vividos, né, nas suas ramificações, digamos assim, as instruções que Moisés deu ao povo. Então tinha esse povo judaizante que ainda ficava, né? Uns tinham convertido, mas ficavam com o pé lá atrás, querendo voltar àquelas coisas. São Paulo está dizendo que não é preciso fazer isso, porque nós vivemos pela graça de Deus. Porque não são as nossas forças que nos capacita a fazer a vontade de Deus. São Paulo está dizendo, não. A força que nós temos vem de Deus, vem de Jesus. É Ele que nos capacita. Por nós mesmos, nós não temos nenhuma capacidade de viver. Porque se nós então, olharmos para a nossa força, né? Então, o orgulho não se tem. Então, a Virgem Maria é o exemplo disso. Ela vai dizer ao anjo, faça-se em mim segundo a tua palavra. Desde agora as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Senhor olhou para a minha pequenez. Então Deus escolheu Maria não porque ela era, claro, né, tem as suas virtudes, Deus escolheu, mas não porque ela tinha alguma coisa, não. Porque ela se entregou a Deus. Ela se confiou plenamente a Deus, né? Totus tuus, toda de Deus. Então é assim, então São Paulo está dizendo que também nós devemos viver. Se nós queremos viver a vontade de Deus, então é não confiar na nossa força, mas nos confiarmos totalmente a Deus, porque Ele, pela graça, pelo dom do Espírito Santo, todos nós que fomos batizados somos capacitados. Agora, se a gente olha para a nossa força, achando que somos alguma coisa diante de Deus, já perdemos, né? Porque diante de Deus somos nada. Jesus vai dizer em outra passagem, eu sou a videira e vós os ramos. Sem mim nada podeis fazer. O ramo que se separa, né, da videira, seca e vai ser jogado fora e vai ser queimado. Não vale para nada. Vamos estar ligados. Então a força, né, dos galhos de uma árvore vem do caule, né? O caule é Jesus, né, que dá, né, o tronco que dá a vida aos ramos, às folhas e assim por diante. Então a Virgem Maria é sempre esse exemplo. Então São Paulo está dizendo para esse povo, é assim que nós vamos viver. Se você ficar apegado à lei, o que era em resumo? Né? Era assim, eles ficavam preocupados em não fazer nada de errado. Era o tempo todo assim, vigiando, atento às mínimas coisas. Né? Lembra lá que Jesus briga com eles, às vezes assim, que Jesus vai comer, né? Entra na casa de Simão, vai comer e não lava as mãos. Lembra dessa passagem? Mas como que Jesus come e não lava as mãos? Ele não cumpre a lei? Porque a lei, né, as instruções mandava, quando você chegasse da rua, entrasse em casa e fosse comer, tinha que lavar as mãos até o cotovelo, porque tudo que estava impuro, né? Então você na rua, pega na mão de um e de outro, hoje não pode, né, por causa da pandemia, mas enfim, né? Então você cumprimentou alguém, pegou uma coisa na rua, chega em casa, está impuro. Então se comesse com a mão suja, impura, a impureza ia entrar no seu corpo e você se tornaria impuro. Aí Jesus vai dizer, cuidado, não é assim, são hipócritas. Você se preocupa com as coisas externas, né? E não preocupa com o interno. Vocês estão preocupados em limpar as mãos, os vasos e tudo, mas o interior de vocês está tudo sujo. Porque vocês ficam pensando outras coisas. Vocês falam uma coisa, mas pensam outra. Então, é essa a briga, né, que tem. Então, ficava preocupado em não fazer as coisas erradas, né? Então, não pode fazer nada de errado. O cristão não pode ficar só preocupado em não fazer o que é errado. A vida cristã não é não fazer nada de errado. Não é. É preciso não fazer nada de errado, mas é preciso muito mais fazer o que é certo. Então nós devemos sim evitar o mal, mas acima de tudo fazer o bem, o que é correto. Porque se a gente fica só preocupado em não fazer o mal e esquece do bem, e aí? O que adianta? Então a vida nossa é essa. Então Jesus no Evangelho vai dizer, então eu não vim abolir a lei, eu não vim acabar com a lei, não. Eu vim dar pleno cumprimento. Eu vim cumprir de verdade. E nenhuma vírgula vai ser tirada até que acabe tudo.
Então é isso que Jesus está dizendo. Então vocês estão preocupados em não fazer o mal, mas esquecem de fazer o bem. Então Jesus não veio eliminar, mas veio dar cumprimento, veio fazer de verdade o que os antigos não faziam. Porque os antigos deixavam de fazer, preocupados em errar. Então tem muita gente preocupada em errar, em não errar. E esquece de fazer o que é certo. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Então Jesus nos ensina a fazer o bem. A Virgem Maria nos ensina a fazer o bem. E como que a gente sabe o que é para fazer o bem? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então é a palavra de Deus que vai me ensinar, que vai me indicar o que é o bem, o que é o melhor. Então se eu for fazer alguma coisa e não está de acordo com a palavra de Deus, não faço, porque aquilo não é o bem. Então eu já tenho o critério, é a palavra de Deus. A palavra de Deus que me guia, como guia a Virgem Maria. Como lá nas bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. É assim que então nós viveremos de verdade, né? O cristianismo, ser cristão é isso, né? Fazer o bem, porque Jesus veio para fazer o bem. E fez o bem tão bem, né, digamos assim, que qual é o maior ato de bem que Jesus fez? A cruz, né? Morre na cruz por nós. Dá a sua vida por nós. Então Jesus não só evitou não morrer, né, digamos assim, mas morreu dando a vida para nos salvar. Porque tem muita gente preocupada em não morrer com esse vírus, né? Muita gente preocupada em não morrer com o vírus. Não posso ter que evitar tudo para não morrer, não pegar esse vírus, não vou morrer, não tem UTI, está faltando UTI. Mas não está preocupado em não pecar. Está preocupado em não pecar. Porque o pecado, vai dizer São Paulo, o salário do pecado é a morte. Como dizia o filósofo Chaves, eu prefiro morrer do que perder a vida, né? É isso. Eu posso morrer de qualquer doença que seja, mas se eu morro com Cristo, fazendo a vontade de Deus, não perderei a vida eterna. Jesus disse, né? Chaves está falando de outro modo que Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então eu prefiro morrer do que perder a vida, porque a vida está em Cristo. E essa vida aqui na terra tem um fim. Vai chegar um fim de cada um de nós, seja com doença A, B ou C, ou seja de qualquer outro modo. Mas São Paulo vai dizer também, não importa isso. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. É isso que importa. E Maria nos ensina a pertencer. Então, seu coração imaculado é porque seu coração está totalmente em Deus. Então, se o meu coração está em Deus, não importa os perigos do mundo, as doenças do mundo. Então, presta atenção, o padre está dizendo aqui que não é para a gente não se preocupar em prevenir. Não é isso. Sim, devemos prevenir, sim. Claro, né? A nossa vida tem um valor e eu devo lutar para prolongá-la o máximo possível de modo ético, sim. Né? Isso a igreja sempre defende. Agora, o que a igreja sempre prega é a vida que importa mais é a vida eterna. Porque vai chegar de um jeito ou de outro a nossa morte. Mas e aí? Então não basta só evitar a morte. É preciso viver para Deus. E a Virgem Maria nos ensina como viver para Deus. Quer saber como viver para Deus? É só estar debaixo do manto de Nossa Senhora. Estar aos pés dela. Ela vai ensinar. Ninguém como ela pode mais ensinar. Porque ela é a mãe de Jesus. Ela criou Jesus. Ela é esposa de São José. Né? Nós estamos nesse ano de São José. A família sagrada, a família de Nazaré. Então, se nós queremos aprender de verdade a fazer a vontade de Deus, está aqui o caminho. Está junto de Maria, porque Maria está junto de Jesus, está junto de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, que possamos nessa noite ter essa consciência, não só de evitar o mal, mas fazer o bem, até uma vírgula que precisa. Então, se eu preciso fazer o bem, por menor que seja, não vou deixar de fazer, porque deixando de fazer, estou fazendo o mal. Então, quando eu não faço o bem, já estou fazendo o mal, porque não fazer o bem é mal. Então, não basta evitar o mal e deixar de fazer o bem. Precisamos, de toda forma, fazer o bem. E o bem é que amemos uns aos outros,
que sirvamos a Deus de todo o coração, a exemplo da Virgem Imaculada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.